Olá, olá, mais um SFP começando, Sociedade Futebol e Pitaco. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Sua inscrição é muito importante. Vamos falar de Copa Itália, final da Copa Itália entre Fiorentina e Inter de Milão, mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever para nos ajudar a continuar crescendo aqui com o canal e, claro, para que sigamos assim, né, fazendo vídeo todos os dias, tá legal? Vamos falar dessa final entre Fiorentina e Inter de Milão. É claro que eu sou um pouco suspeito para falar, né? Eu torço pela Inter de Milão há muito tempo, inclusive nós vamos provavelmente faremos alguma coisa específica para a final da Champions, né? Entre City e Inter, e aí eu vou trazer a minha foto de criança nos anos 90 com camisa da Inter de Milão. Realmente eu acompanho há muito tempo, então sou um pouco suspeito para falar, mas é uma final que é muito esperada, né, pela torcida da Fiorentina também. A Fiorentina que ganhou pela última vez a competição lá em 2001, né, a Fiorentina que tem 6 títulos, né, nessa competição, pode chegar ao sétimo, não conquista há 22 anos, então obviamente é uma final muito importante também para a Fiorentina, mas eu ainda acredito numa Inter até pelo momento, né, a Inter pegou um período de má fase no campeonato, dentro do campeonato italiano, com muitos empates e derrotas, inclusive perdeu para a Fiorentina no último confronto entre as equipes, né? Foi 1-0 para a Fiorentina no San Siro, mas é um jogo que não dá para levar muito em consideração pensando nessa final de hoje, exatamente porque era um momento muito específico, né? A Inter não vinha bem no campeonato italiano e principalmente o desempenho da Inter em Copas, né? Isso já desde a temporada passada deixa o torcedor também mais animado, né? O Inzaghi, que exatamente os títulos que ele tem pela Inter, ele tem pela Lazio. E desde a temporada passada a Inter tem um desempenho muito acima nas Copas. Foi assim na Champions da temporada passada, quando caiu nas oitavas para o Liverpool, mas jogando bem, inclusive vencendo em Anfield, com domínio nas duas finais que fez aí nesses últimos 2 anos na Supercopa da Itália contra Juventus e Milan, nessa Copa Itália mesmo, com vitórias convincentes, com o time se impondo contra a Atalanta nas quartas, sendo melhor contra a Juventus também, né? Então é um momento muito, muito bom da Inter em Copas, só ver também o que fez na Champions. Então eu ainda acredito numa Inter favorita ao título para chegar aí ao seu nono título e empatar em segundo aí com a Roma no ranking dos campeões, tá? Então vamos falar de prováveis escalações, né? Eu estou me baseando aqui pela, pela própria Gazeta dello Sport, que é que soltou as prováveis escalações. A Inter que tem um desfalque importante de um jogador que tem sido titular e tem jogado muito bem, que é o Mkhitaryan. Então o Brozovic deve voltar, mas é bom, uma boa peça também. Então pela, pelas prévias aí de escalação da Fiorentina, que deve ir a campo com o Terraciano, Dodô, Milenkovic, Martinez quarta e o Biraghi que tem passagem pela Inter de Milão, foi vice-campeão da Liga Europa pela Inter, Castrovilli, o marroquino Amrabat, Nico Gonzalez, que faz grande temporada, Bonaventura e Coné, e o Arthur Cabral, que vem num ótimo momento, a Fiorentina que está, lembrando, né, na final da Conference League, né? Então nós temos as três finais europeias com italianos, né? Tem a Roma ainda na Liga Europa, a final da Conference será entre West Ham e Fiorentina. E a Inter, na sua formação, digamos, clássica já nos últimos anos, né, no 3-5-2, com Acerbi, Bastoni e o Darmian, né, o Darmian pela direita, Bastoni pela esquerda, com Acerbi centralizado, o Dumfries jogando ali pela direita, com o Di Marco, que faz grande temporada pela esquerda, e Brozovic mais recuado, né, fazendo a saída de bola desse time, com o Barella e o Çalhanoğlu. Barella vem fazendo, nos últimos jogos, para mim, é o principal jogador dessa Inter, é o motorzinho, e é um jogador que pode, inclusive,
ser aquele jogador de decisão mesmo, um jogador que define jogadas, habilidoso, técnico, muito técnico. Então, eu acho que hoje é uma das principais, talvez a principal peça dessa Inter, com provavelmente a dupla que tem iniciado, Dzeko e o Lautaro na frente. De um modo geral, é uma crítica que tem sido feita, né, ao Inzaghi, de não colocar o Lukaku para começar os jogos, porque de fato o Lukaku vem fazendo uma reta final de temporada muito boa, vem empilhando gols aí nas partidas que entra, ou assistência, como deu na semifinal da Champions, no segundo jogo pro gol da vitória contra o Milan. Mas o Dzeko conseguiu desencantar, fez 2 gols em semifinal, depois veio marcando os seus golzinhos na Champions. Então, por enquanto, e o Inzaghi tem um pouco disso, ele não troca com tanta velocidade assim. A tendência é que o Lukaku entre no segundo tempo, mas nas prévias tem aí o Dzeko. Por que eu deixei o goleiro por último? Porque todo mundo deve estar esperando o André Onana, que é um dos grandes goleiros do futebol mundial nessa temporada, uma temporada espetacular do goleiro camaronês, mas pelas prévias deve jogar o Handanovic, que está na sua reta final de temporada, de carreira, desculpa. É bem verdade que fez, por exemplo, uma ótima final de Copa Itália na última temporada, jogou demais, pegou bola do Vlahovic, mas é um goleiro que já tem uns 2 anos aí, 3 com essa temporada, falha muito, não sei se, até pela fase do André Onana, acho que o torcedor gostaria de vê-lo em campo nessa final, mas nas prévias deve jogar o Handanovic. Então, Inter que vem em bom momento do campeonato italiano, tem a terceira posição depois da punição da Juventus, que perdeu 10 pontos. A Inter basicamente precisa de um empate nos últimos 2 jogos da Série A para garantir vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Tem a final do dia 10 contra o City em Istambul. E nessa final, para mim, Inter de Milão favorita. Então eu vou dar a minha aposta, né, a minha aposta seria Inter de Milão ou empate com mais de 1,5, com o Inter campeão, né? Porque você pode criar essa aposta, né? Você faz uma dupla hipótese, mas coloca quem vai ser a campeã. Então essa aposta dobraria aí o que você for colocar, né? Porque a odd seria de 2 com vitória da Inter ou empate mais 1,5 com a Inter levantando a taça, ou seja, ganhando no tempo normal ou empatando e ganhando na prorrogação ou nos pênaltis. Nessa configuração de Inter campeã, dá uma odd legal. Uma mais ousada, aí pensando em Inter campeã, uma mais ousada seria na casa que nós fazemos, tem um aumento de aposta, que aí é uma aposta específica já feita, já pronta ali, que seria com Inter campeã, ambas as equipes marcam, né? Então, 1-1, 2-2, enfim, ambas as equipes marcam, Inter campeã e com gol do Lautaro Martinez, que vive grande fase, que é uma boa aposta. Essa aposta paga 5,50, então é mais ousada, mas é uma boa para o caso de você querer algo um pouquinho mais ousado mesmo. Então, Inter campeã, com ambos os times marcando, e gol do Lautaro nesse jogo. Menos ousada, apostando na Inter, vitória ou empate, mais 1,5 com a Inter campeã. Eu separei, de qualquer forma, uma boa combinação para a Fiorentina, caso você tenha esse palpite de título da Fiorentina saindo da fila depois de 22 anos da última conquista na Copa Itália. Vitória da Fiorentina ou empate mais de 1,5 com Fiorentina campeã, paga 3,25, tá? Paga bem também. Mas eu vou ficar com a vitória da Inter, o empate mais 1,5, vitória Inter campeã, pagando 2. Tá legal? Então é isso. Final de Copa Itália, meio de semana cheio, então a gente ainda tem Sul-Americana, Libertadores, Série B para essa quarta-feira mesmo. Então, muito obrigado, fique ligado, fique ligada, se inscreva e até a próxima.